Então, ok, muito boa noite a todos. Nós agradecemos, né, a todos que estão aqui presentes nessa live, onde tanto eu, né, me chamo Cláudio Farias e a doutora Cristiana, estamos organizando no sentido de poder sistematizar uma série de conhecimentos que fora do Brasil hoje já estão consolidados, né? E a gente fala de fora do Brasil, nós estamos falando basicamente da Europa, do Canadá, Estados da, Unidos. nos Estados Unidos, que é já exatamente esse novo paradigma da prática integrativa, que a gente ainda vê que aqui no Brasil ainda não chegou, tá? Infelizmente as coisas tardam um pouquinho para chegar aqui, mas hoje, né, a naturopatia no mundo todo já ela já é entendida, ela já é praticada a partir de evidências científicas, né? Não desmerece a tradição, né, do trabalho naturopático, mas hoje a gente tem hoje uma série de recursos, né, que a gente pode utilizar e que devem ser utilizados, né, pelo naturopata clínico, né, aquele que atua de forma mais rigorosa, mais científica, mais metodológica. Doutora Cristiana, Boa vou lhe deixar noite. as primeiras palavras aí. Boa noite, doutor Cláudio. É uma honra estar dividindo esse conteúdo com você. E não acreditem muito do que ele falou, que as nossas está muito disparidade, e não está, não. Nós estamos aqui páreo a páreo, acho que nós vamos aprender muito com vocês também. E eu acho que a nossa experiência vem para contribuir para a classe, não é? Eu sempre falo isso, eu falo que quando um naturopata, seja ele científico ou clínico, se destaca, ele leva um grupo enorme de naturopatas atrás dele e aquela consciência de crescimento é consciência de crescimento da classe, não é, doutor? A gente Exato. tem essa sede que a classe de naturopatia seja respeitada aí no Brasil, principalmente, que também é minha terra, né? Também é minha segunda pátria, primeira pátria. Hoje eu já não sei mais quem é primeira, sabe? Porque a gente já tem várias pátrias. Mas o desejo, nosso anseio é que os naturopatas tenham o mesmo respeito e respaldo científico e acadêmico de uma outra formação, como a da medicina, por exemplo, né? Um fisioterapeuta, um enfermeiro. Então, a gente depende que a classe se una e queira e deseje ter o conhecimento, né? Graduar sempre mais. Exato. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. É uma grande honra estar aqui participando com vocês. Nós agradecemos muitíssimo. E a gente preparou esse material, na verdade, mais para fazer uma condução, digamos assim, da nossa fala, né? Que é, como eu comentei anteriormente, é o que a gente vem conversando, né? Eu e a professora Cristiana, tá? Então, esse primeiro slide, ele fala exatamente dessa nossa introdução que a gente comentou, né? Que hoje a gente tem, né, uma compreensão clínica da naturopatia, né? E aí, quando eu falo naturopatia, entendam as terapias integrativas, tá? Ainda que a gente vai lá para o final dessa fala fazer uma certa distinção, tá? Mas entendam as integrativas. Eu vou colocar aqui como inicialmente todas no mesmo grupo. Existe uma compreensão hoje mais clínica, né, do trabalho integrativo, né? E essa percepção mais clínica ela justamente ela passa, como a gente vai falar daqui a pouquinho, por um olhar mais atento dos órgãos internacionais, dos órgãos mundiais de saúde para a naturopatia, porque a própria Organização Mundial de Saúde hoje compreende, tem documentos, né, publicados que apontam a importância do trabalho do naturopata como um importante e belo trabalho preventivo, né? Hoje, os maiores estudos que falam, aí, os estudos randomizados, os estudos que mostram mais, que são estudos mais de amplo espectro, mostram que a saúde, no seu aspecto público, né, ela já está chegando no seu limite, né, já está exaurindo as suas capacidades de atuação. Então, hoje, a única alternativa que se vê
para o médio prazo, né, até para o curto prazo, é a migração de uma atenção preventiva, de uma atenção à saúde, e não à prática atual, que é um olhar para a doença, né? Que é, a gente só vai olhar para a pessoa depois que ela já ultrapassou todos os limites, às vezes, de cuidado à sua vida e à sua saúde. E aí existe sim, né? Nos últimos anos vem surgindo aí uma certa diferenciação daquilo que a gente chama, né, do que é chamado de naturopatia científica para as abordagens holísticas não científicas, são assim que elas são tratadas fora do Brasil, né? Então a gente vai ter naturopatia científica e as abordagens holísticas não científicas. Uhum, Essa naturopatia que a gente vem conversando, ela tem se construído mais recentemente, aí nos últimos 20 anos, sobretudo sobre bases científicas, sobre pesquisa, sobre método bastante rigoroso para chegar a esse tipo de avaliação e verificação. Com isso, e aí vem talvez o cerne do que a gente quer falar hoje, vem se constituindo ao longo do tempo um raciocínio clínico próprio da naturopatia. Um raciocínio clínico que não só é próprio, mas ele é pautado, baseado em evidências e que traz consigo aspectos éticos e aspectos de segurança, tanto para o paciente, né, quanto para o próprio naturopata, né? Então, essa jornada, esse caminho, esse fluxo, digamos assim, meio que sistematiza os últimos anos, né, doutora Cristiana? é verdade, é verdade. E você falou uma coisa muito interessante, doutor Cláudio, é o seguinte, quando um naturopata científico, ele faz o protocolo de tratamento, antes de criar um protocolo, antes de fazer, né, de construir uma receita, quer dizer, a maestria de uma receita, de uma prescrição, de uma simples fórmula, ele construiu um esquema todo pautado dentro das normas, leis vigentes de cada país. Então, o Exato. naturopata cientista hoje, ele não foge nenhuma das regras de segurança, tanto no atendimento clínico, tanto no atendimento, análises patológicas, e nem sequer no pró-diagnóstico nem no diagnóstico. Então, ele não foge, ele não deve nada para profissional nenhum, porque isso, quem dita essas regras, são exatamente os órgãos internacionais Uhum, que debruça, né, em cima da naturopatia científica para que seja realmente esse respaldo. Porque hoje eu tenho, por exemplo, saúde pública. Uma das minhas especializações foi em saúde pública, porque eu peguei muitos países que tinham muitos dramas e na qual a saúde era meio abandonada, né? sim. Meio como se diz, na totalidade até. E a gente sabe que isso não acontece no Brasil, tá? Mas acontece nos outros países. E aí, o que que acontece? Quando chega uma transferência de paciente, um encaminhamento vindo de um naturopata, Uhum, o sistema de saúde, o SUS, por exemplo, o médico que pega uma transferência fala: Uau, eu nunca vi uma transferência tão completa. Então, a gente descreve, a gente tem preocupação em passar para aquele profissional que é um médico clínico ou outra uhum, especialização, que esse paciente está saindo de mim, não porque eu não tenho capacidade de tratá-lo, mas porque o melhor profissional para tratá-lo naquele momento é ele. perfeito, E aí perfeito. ele atende e vê como uma riqueza, não é? Isso é muito importante. Exatamente. Infelizmente, né, a gente diz assim, por isso que a gente vai construir essas lives, muito no sentido da gente conseguir construir essa autoridade, digamos assim, para os naturopatas, para que ele saiba, por exemplo, né, que tipo de encaminhamento, por exemplo, né, como a senhora comentou agora, ele deve dar para um paciente que deve prosseguir o tratamento com um outro profissional de saúde. E aí é bom só abrir um parênteses para quem está nos assistindo, né? Mais uma vez, boa noite a todos, né? Alguns ingressaram aqui recentemente. Só para aqueles que não ouviram o início e eu complementando,
a doutora Cristiana, ela atende em mais de 23 países. Então, quando ela fala assim da realidade da saúde, né, ela tem domínio da realidade íntima, digamos assim, de diversos países. Então, a gente está falando aqui de uma construção de um paciente, de um terapeuta, né, de um naturopata, que vai ter ou deve ter uma visão mais abrangente em termos de realidade de atuação dele, né? E aí, quando a gente fala que essa mudança, ela é uma mudança que ela vem desde fora, digamos assim, né? Ela vem desde fora porque esse sistema, digamos assim, já foi, como eu comentei agora há pouco, o sistema de saúde, ele está exaurido, né? O sistema convencional está exaurido, tá? A própria OMS, né, ela tem um documento, né, que é um documento norteador, né, para políticas de diversos países. A própria OMS tem uma política própria já publicada falando sobre a naturopatia científica, apontando, né, a necessidade de que os naturopatas, né, assumam essa abordagem interdisciplinar. E quando eles falam isso, né, de abordagem interdisciplinar, eles estão justamente falando desse trabalho conjunto, né, do naturopata com outros profissionais de saúde, né? Então a gente está falando desse, por isso que a gente fala, vai repetir muitas vezes a palavra valorização aqui, né? É que o Exatamente. naturopata consiga dialogar no mesmo nível, né, com outros profissionais de saúde, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, com um médico, né, com um farmacêutico, né? A partir de onde? A partir de evidências. Então, o que nos une com esses outros profissionais vão ser que também é uma ciência baseada em evidências, né? Combina aí esses conhecimentos biomédicos, né? E aí a gente vai falar muito dessa biomedicina, né? Natural, digamos, com práticas tradicionais, sim, né? Tem Exatamente. geralmente, né, e aí é isso aqui é um texto da OMS, ela divide, né, essa naturopatia científica em quatro grandes eixos, que eles chamam de eixos estratégicos, né? Ou seja, é uma naturopatia baseada em evidências, que trabalha respaldada em segurança e regulação, né? Que faz, ou que busca, né, a integração do seu atendimento, né, clínico com os sistemas de saúde e uma valorização intersetorial, ou seja, o naturopata não é um profissional, segundo a OMS, de segunda categoria, de segundo plano, que não é vislumbrado, tá? Nisso, de forma um pouco mais recente, tem uma construção internacional muito bacana que é a WNF, que é a World Naturopathic Federation, né? O Brasil, inclusive, é partícipe, né, da WNF, inclusive. Ela foi fundada em 2014, né? Então é uma organização internacional cujo o princípio básico é regular, é padronizar e estimular pesquisas em naturopatia, né? Então ela define Ela a patrocina naturopatia. também. Oi? Ela patrocina também. Patrocina muitos estudos, inclusive, né? Exatamente. Ela É. define, né, a naturopatia como um sistema de cuidado que é estruturado, ou seja, não é algo caótico, não é algo que depende da intuição do profissional, não, é algo estruturado e tem um escopo clínico muito bem definido, ou seja, uma anamnese ampla, exames físicos, exames laboratoriais, avaliação ou avaliações do estilo de vida do paciente, questões genéticas e o próprio conceito social, o contexto social e ambiental aonde esse paciente está inserido. Então, esses Sim. são os dois pilares, né, doutora, que estruturam em nível internacional, no âmbito internacional, essa nova roupagem da naturopatia, né? Inclusive, doutor Cláudio, esses órgãos chegaram à conclusão, olha que coisa mais linda de se ouvir. Isso são músicas para os nossos ouvidos acadêmicos. Chegaram à conclusão que a comunidade que existe, o naturopata cientista,
a comunidade está muito mais apoiada que se tivesse todos os postos de saúde da medicina convencional dentro da comunidade. Que Então, legal. um naturopata cientista faz uma diferença incrível, porque ele atua não só no tratamento, ele atua na prevenção, ele Exato. atua no aconselhamento, no diagnóstico, no pró-diagnóstico antecipado. Um naturopata cientista, ele pode trabalhar em comum acordo com o clínico. Eu trabalho frequentemente, você sabe a minha rotina, que é densa, eu trabalho frequentemente com apoio de UTIs, por exemplo, que eu tenho pacientes tão graves que eu preciso deixar ele internado. Então, assim, dentro do hospital, lá dentro, o UTI, os médicos, eles são tão carinhosos e entendem a gravidade que eles perguntam quais são os medicamentos que pode ou não ser usado. No Uhum. caso de doenças autoimunes, né, num grau elevado, você vê que o naturopata cientista, ele está trabalhando de igual para igual Sim, dentro de um contexto científico, dentro de uma responsabilidade, de um respaldo acadêmico. Então, assim, sem exagero, sem achismo, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que a ciência determina, é o que o protocolo de segurança tem para me dar respaldo. Então, óbvio que o sistema de saúde, tanto o alternativo como o convencional, vai ver essas diferenças. claro. Isso é importante. E é isso que tem se defendido. E eu acho que esse tem sido aqui a nossa defesa, né, nesse sentido. Aí começa aquela questão, tá? Mas o naturopata, que é o naturopata científico, né? Esse naturopata clínico que a gente está falando, ele vira as costas, né, para os princípios clássicos lá da naturopatia, né? Ele não, na verdade não, ele só tem um E olhar acrescenta. moderno, digamos assim, né, contemporâneo para aquilo que são as mesmas bases, né? Então a gente está falando, né, das mesmas quatro estruturas básicas filosóficas, né, que compõem, de certa forma, o raciocínio do naturopata, né? Então a gente está falando lá de trabalhar sim com medicamentos naturais, a gente está falando sim, né, que é o segundo ponto, de olhar para a causa sempre e nunca para o sintoma. A terceira, que é sempre buscar aquilo que não vai fazer mal para o paciente. E a quarta, que é justamente essa questão de estar comprometido com a prevenção e com o ensino, né? Ou seja, é uma parte fundamental da atuação cotidiana do naturopata clínico, científico, que ele dedique tempo para esse paciente, para ensinar, para orientar, para aconselhar ele. Então, qual é a grande diferença nesse momento? É que cada um desses princípios, eles recebem uma nova abordagem, né? Então a gente continua falando lá que o medicamento natural é a melhor via, sim, mas aí a gente vai olhar ali para as questões fisiológicas, né, do paciente, vai buscar sempre essa questão da homeostase, né, desse equilíbrio geral do organismo do paciente. As questões hoje que estão muito, né, estão sendo muito estudadas, tem muita coisa publicada sobre imunomodulação e a própria neuroendócrino imunologia, né, que são áreas, né, da ciência da saúde que são muito recentes, mas e que estão crescendo muito, né? A identificação e o manejo dessas causas subjacentes, ou seja, um entendimento profundo do que é a fisiopatologia do paciente, né? Da gente entender que aquele paciente, como é que surge aquele processo de adoecimento. E como é que a gente pode, se é que a gente pode, fazer o caminho inverso, né, dessa fisiopatologia, né? E não só ficar buscando supressão de sintomas, né? A gente quer agir na causa do problema. É Ah, porque
Desculpa, doutor. É Não, porque não. também nós naturopatas cientistas e a grande maioria dos terapeutas e naturopatas que aqui estão, a gente sempre pensa na causa, não é? Mas o sistema brutal de saúde mundial, ele está muito ligado ao imediatismo. E nós também trabalhamos com imediatismo, Sim, também sim. trabalhamos com alívio imediato, só que nós estamos preocupados lá atrás, não é? Uhum, Quando, por exemplo, o sistema de saúde mundial está preocupado em medicamentos paliativos, está com febre, antitérmico, está com dor, uhum, medicamento para dor. É o quê? Dor de cabeça? Esse medicamento. Então, eles trabalham com 40 medicamentos no total. Nós trabalhamos com fórmulas magistrais personalizadas. E é uhum. para aquele paciente, para a altura e peso daquele paciente, é para a debilidade metabólica daquele paciente. Muitas das vezes, os pacientes são medicados no Sistema Único de Saúde, e volto a falar que nós somos ajudantes, assim como a medicina convencional é ajudante para nós, nós também somos ajudantes para eles. Sim. Então, é uma parceria. E nós estamos muito preocupados não só com o momento, mas sim com o fator que levou o paciente àquilo. Aí entra a Uhum. conscientização, entra o exame físico numa consulta super elegante, dentro das normas e éticas, dentro de um parâmetro que é mundialmente, entende? Então, assim, não foge nada da qualidade da medicina convencional, só que nós fazemos questão de trabalhar em conjunto, né? Perfeito. Muito E, 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 interessante. e isso a gente não, né, a gente não abre mão, e é isso que talvez, e hoje, infelizmente, eu tenho percebido isso, né, eu concordo com a senhora que às vezes a gente vai ter pacientes que a gente vai ter que dar o alívio imediato para ele, né, e a gente tem essas condições para fazer isso. Mas eu vejo que, pelo menos eu vejo na realidade aqui do Brasil, né? Muitos terapeutas integrativos têm sido seduzidos por essa questão de só trabalhar com o alívio imediato, né? E esquecem esses pilares que são importantíssimos e que não podem ser refutados, né? De que a gente tem que trabalhar com a causa e não apenas com o sintoma, né? Não só com a supressão do sintoma, né? Então, essas são questões importantíssimas. Essa questão de buscar sempre o bem do paciente, né? Não usar aquilo que vai fazer o mal para ele, né? É justamente essa prevenção, por exemplo, de iatrogenia, né? Hoje, né, eu vejo a gente, e aí eu vou fazer uma elucubração aqui, né? Pegando aí o seu raciocínio. Ah, eu monto uma fórmula, por exemplo, fitoterápica para o paciente. Porém, eu não fiz uma anamnese bem feita e eu desconsidero, por exemplo, as medicações que ele toma, né? Uhum. E aí eu posso estar gerando ali um Um quadro benefício. de iatrogenia, eu posso estar reduzindo o efeito daquele fármaco, eu posso estar potencializando a ação daquele fármaco por conta de um medicamento natural que a gente prescreveu para ele, né? Então, existe um cuidado que a gente precisa ter e né, como está escrito aqui no slide, né, a segurança clínica ela é inegociável. A gente nunca pode colocar esse paciente em risco, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter que ser sempre muito conservador, né, no trato com esse paciente, né? Então, existem sim. Existe, né? Isso aqui ficou bacana, esse slide, nesse sentido, da gente pensar, né, que existe um circuito, né, um fluxo, digamos assim, e esse fluxo, de certa forma, é o fluxo do atendimento do naturopata clínico científico, né, que é ter de forma estruturada um raciocínio clínico que garanta para ele não só segurança, para ele e para o paciente, mas também algo que a gente tem batido muito na tecla, que são esses desfechos mensuráveis, né? E aí eu acho que a biomedicina faz isso muito bem. E em várias partes do mundo existe um casamento, uma união entre a prática naturopática e a biomedicina, né? Por Hum. quê? Porque a biomedicina tem se desenvolvido muito nos últimos anos,
como uma, não só como pela ação da investigação, mas também pela questão da construção de métricas, né? De medidas eficazes para uma série de questões. Então, é essa aliança que a gente vai ter que ir construindo aos poucos, né? E aí a gente vai receber sempre o paciente com uma queixa, né? Qual é o motivo principal, né? Tudo bem que tem aqueles que têm um rosário de queixas, né? Mas a gente sempre vai ter que escolher uma, duas, né? Para poder tratar de forma imediata. E a partir dessas queixas, né? A gente vai construindo metas terapêuticas conjuntas, digamos assim, né? Ou seja, aquilo que a gente pode ir monitorando esse paciente ao longo de um determinado tempo. E para isso, a gente vai precisar conhecer, né, a história do paciente, os fatores clínicos, genéticos, né, dele, o ambiente onde ele mora, vive, trabalha, né, o ambiente social, o histórico médico dele e da família, né? E a partir daí, e é uma das coisas que eu me lembro muito bem das aulas da doutora Cristiana, a partir daí a gente vai avaliar se eu posso fazer ou se não vai ter essas bandeiras vermelhas que aparecem, né, que ninguém viu na história daquele paciente e que são sinais de alerta e que a gente vai dizer o seguinte: olha, isso aqui agora não é para mim nesse momento. Eu vou encaminhar isso aqui para quem de direito, para quem pode ajudar esse paciente, né? Ou seja, esses sinais que eu consegui construir, que eu consegui avaliar, eles me mostram sinais de alerta para esse paciente. E isso é a segurança, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, assim, inclusive pelo próprio paciente. Eu digo, ó, esse caso agora vai ter que ser com um médico, vai ter que entrar com um medicamento, vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica, vai, né, as coisas que a gente não vai fazer, tá? Agora, o que não for sinal de alerta, o que não depender de outros profissionais de forma imediata, aí a gente pode construir esse último passo, que é essa hipótese, né? Mesmo porque, doutor, o que mais interessa, né, no nosso raciocínio é estudar a história pregressa do paciente, são todas as queixas, ver o ambiente que ele reside, né, o ambiente que ele reside, vai ver que ele mora perto de um rio, vai ver que ele mora em uma roça, né, em um sítio, numa quinta, e aí, isso é desvalorizado nas consultas normais. E a gente vai fazer todo esse check-out aqui, né? Vamos Uhum. lá, checklist. Passou disso tudo, a gente vai começar a construir um protocolo. Mesmo quando for encaminhar, esse paciente pode ser seguido em dupla mão. Exato. Mesmo quando existe um encaminhamento clínico patológico, com rastreamento, acompanhado de exames, tudo certinho, como manda um protocolo, como um médico faria para o outro, sair da nossa mão completo assim, significa que esse paciente, de comum acordo, os profissionais vão se unir. Uhum. Porque feliz é a nação, feliz é o território que médicos e naturopatas científicas se unem, porque a população ganha em todos os sentidos. Ganha um profissional super capacitado, ganha um profissional preocupado com os mínimos detalhes da saúde dele, e muitas das vezes os profissionais em geral, não falo só dos naturopatas, nem clínico nem científicos, nem os dois, é que desvaloriza algumas patologias que já existem no organismo, que também Sim. vai fazer uma metabolização menor, vai fazer uma absorção de vitaminas menores, Uhum. vai fazer adquirir alguns fatores importantes pela idade, porque não está mais adquirindo. Então, Exato, são um olhar clínico do naturopata, exato. né? A E, interação medicamentosa, tudo isso que você falou é muito real. exato. E essa questão que parece, né, que muitos profissionais de saúde parece que esqueceram, que esse olhar fisiopatológico, né, de entender o funcionamento do corpo. Tá, então, esse corpo está me dando sinais, né? Tá, mas esses sinais vieram da onde, né? Essa luzinha no painel está piscando aqui por quê? O que que significa isso? Né? E vão ter sinais que são mais claros
e vão ter sinais que são mais complexos, que vão exigir mais tempo, um olhar mais maior e com mais recursos, né? Mas no geral é isso que a gente vai fazer, né? E é uma condução muito bonita, eu digo assim, né? O que a gente faz com os pacientes, né? A gente consegue fazer algo muito bem feito, né? E aí, esses padrões, digamos assim, internacionais, hoje, eles estão, de certa forma, caminhando, né? Isso aqui não é um protocolo fechado, tá? Isso aqui são indícios, são algumas highlights que estão aparecendo em diversos estudos pelo mundo todo, né? Então, que eixos, né? Que áreas, a gente poderia dizer o naturopata científico, né, ele caminharia, por onde que ele vai caminhar, né? E interessante é que cada uma dessas áreas aqui que a gente está vendo, elas não são áreas exclusivas. A gente não está falando aqui de área exclusiva do naturopata. A gente está falando que o naturopata pode atuar no mesmo equilíbrio, né, de forças e de autoridade do que outros profissionais que atuam nessas áreas também, tá? Como é o caso, por exemplo, da nutrição clínica, que é esse exemplo que a doutora Cristiana estava dando agora. Por exemplo, com a idade, a gente vai passando por mudanças metabólicas e essas mudanças metabólicas precisam ser compreendidas, né? Então, não vai existir, por exemplo, uma dieta, né, pensando em tratamentos, né, trofoterápicos ou de dietoterapia, não vai existir uma única para todos, né? Eu vou ter que entender o caso daquele paciente, o histórico deles e, a partir daí, construir uma estratégia de nutrição clínica para ele, né? A mesma coisa a fitoterapia. E aí, aqui a gente está falando de uma fitoterapia que a gente está chamando de racional, digamos assim, né? Ou seja, é uma fitoterapia que pautou-se sim na tradição, nos usos tradicionais, mas essa planta ela foi levada para um laboratório e hoje a gente entende que por que que o cardo mariano faz bem para o fígado. A gente entende por que o ginseng tem uma ação potente na circulação. Ah, por quê? Porque a gente entende qual é essa farmacognosia desse elemento fitoterápico. E aí sim a gente pode utilizar e empregar ele com segurança, né, e com respaldo científico, tá? E Uhum. isso nos possibilita só esse ponto aqui, né, que eu sei que é uma das especialidades da professora Cristiana, só isso aqui já abre um leque, né, para o naturopata, né? É verdade. Eu construí, doutor Cláudio, algumas fichas técnicas de plantas medicinais aí no Brasil. Uhum. Eu passei, o ano passado eu passei no Brasil, você lembra, né? Sim. Eu fui no Brasil para atender alguns casos presenciais e, né, e ver algumas coisas mais de perto. Então, passei um ano fazendo atendimentos e eu construí. Eu acho que, se não me engano, foram umas 80 fichas técnicas de plantas medicinais. E nós Uhum. fizemos uma grande reunião com alguns clínicos. Eles ficaram tão encantados. Sei que no final a gente não conseguia sair, porque eram tantas perguntas: onde o medicamento era sintetizado, quantas horas ficaria no organismo. O que eu percebi é uma desinformação muito grande, Uhum. entende? Mas eu vejo isso não só na parte clínica médica, eu vejo isso também na nossa classe de Sim, sem naturopatas dúvida. científicas. É assim, porque às vezes ele não sabe quantas horas aquele medicamento vai ficar. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo das cápsulas, né? Quando o Uhum. naturopata faz uma cápsula dessa, cápsula sobre cápsula, e o médico pega uma cápsula dessa, ou um outro profissional vai falar: bom, tem duas cápsulas aqui. Por quê? Quer dizer, o Uhum. naturopata científico, ele vai estudar para isso e vai entender que essa cápsula vai ser resistente o suficiente para não estourar no estômago e só Uhum. vai estourar no intestino onde eu quero que ele estoure. Então, a Exato. prescrição, o conhecimento, leva a esses detalhes ricos que enriquece a classe e enriquece a receita. Quando você pega lá na farmácia, eu recebo vários elogios aí no Brasil. É. Eu digo, esse pouquinho de orgulho, né? Que a gente volta e meia a gente recebe
mensagens de farmacêuticos, né? E aí, querendo saber por que que no meu carimbo não tinha CRM, né? Eu disse, porque eu É não porque sou a gente não médico. quer ter Porque eu não certeza. sou médico, só por isso. Ah, mas a sua receita está tão bem escrita, tá tão, né? O senhor não confundiu o miligrama com micrograma. O senhor soube usar qual era o veículo, né? Ideal, né? Se a gente vai fazer em tintura, se vai ser em cápsula, se vai ser em pó, se vai ser em creme, se vai ser xarope. Então, assim, são coisas que são aparentemente simples, mas que falta esse conhecimento, né? E eu vejo nessa parte em especial algo assim muito particular para os naturopatas, um caminho muito bacana para É ser, um campo que né? merece ser bem estudado, né, doutor? Exatamente, né? A outra questão é a micronutrição, né? Que é quando a gente vai fazer aquela dose ideal para o paciente de algum tipo de ativo Uhum. específico, que pode ser Uhum. um aminoácido, que pode ser uma vitamina, pode ser uma coenzima, pode ser um mineral, seja lá qual for o ativo, mas especificamente para estimular ou para sedar, né, o funcionamento de algum órgão, um processo ou sistema. Então, isso aqui também, eu particularmente tenho uma predileção por essa área aqui. Você é Então, mestre. essa aqui eu gosto muito. Né? E aqui, acho que também é uma área que os naturopatas poderiam fazer um trabalho muito bonito, né? Muito bem feito, né? Alguns têm feito, mas ainda precisa que isso chegue a um número maior de profissionais, né? Uma outra coisa que tem sido falado muito, é essa questão de regulação de ciclo circadiano, né? Hoje a gente vive à mercê de celular, de uma vida totalmente caótica que tem feito, né? Que tem somado a essa vida caótica, tem toda essa questão nutricional, social, né? O ambiente onde a gente vive. Isso tem impactado muito no sono e na forma como as pessoas lidam, né? Que elas acham que sono é só dormir. E aí elas Uhum. desconhecem, né, a fisiologia do sono e todos os benefícios que ele traz para o nosso organismo, né? Então, aqui tá. É engraçado, doutor, que você falando isso, né, me vem na cabeça um leque, né, um leque gigante de áreas que o naturopata ele pode ser especialista, Uhum, né? uhum, Essa questão da regulação do sono é tão importante, fundamental para os órgãos vitais que é, ninguém faz ideia, né? Só faz uhum, ideia quem realmente estuda, vê aquela compreensão. Porque o que eu costumo falar normalmente para os meus alunos, e o senhor sabe disso, é o seguinte: os sentimentos daqui para fora são sentimentos. Só que os sentimentos daqui para dentro são reações químicas, são uhum, reações hormonais. E o sono não está fora disso. O sono exato. é uma reação hormonal. E se você não tem um ciclo organizado, você não cresce, você não evolui, você engorda, você adquire patologias que está fora até do sua genética, não é? A modulação e a organização da epigenética passa muito por isso. E Claro. você sabe que eu trabalho muito com a genética e a epigenética, faço modulações com fitoquímicos. Aí, nos meus artigos científicos, nos meus estudos científicos, as perguntas são diversas, de profissionais que têm até muito mais curso do que eu e do que você juntos. Bom, como é que você conseguiu modular um genes que medicamento nenhum conseguiu? E eu Uhum, simplesmente falo com fitoquímicos, quer dizer, exato. fitoterápicos, Uhum, adequado, personalizado, com fórmulas magistrais. Isso é um naturopata que fez, entende? Então, exato. a riqueza para a nossa classe é muito grande, o leque é muito grande. Eu acho que a gente tem um caminho muito bacana para seguir, né? A outra coisa que é algo que, tudo bem, são poucas as pessoas que sofrem com isso, é a questão do estresse, né? Então, eu acho que esse não é um mal recorrente hoje em dia, né? Isso raríssimas são as pessoas que a gente precisa ficar falando para elas sobre medição e controle de estresse, né? Resiliência nervosa.
né? Eu acho que aqui tem uma seara, não é só para o naturopata, é para uma série de profissionais. E toda a questão ligada, né, a movimento, ou seja, questões mecânicas, né, do corpo, que o nosso corpo também, né, ele é químico, ele é biológico, mas ele também é mecânico. E essa questão também da educação. Eu acho que essa é uma parte que eu acho que todo profissional de naturopatia, ele vai ter que entender que ele vai se tornar um educador. Pode não ser para muitas pessoas, mas pelo menos para o paciente dele, ele vai ter que ser um educador também. Ele vai ter que orientar, ele vai ter que instruir, ele vai ter que ensinar, né? E isso faz parte da nossa atividade cotidiana, né? Você percebeu, doutor, e eu acredito que todos aqui vão perceber o que eu vou falar, é o seguinte: antigamente, lá na antiguidade, lá quando eu comecei, lá no tempo das pedras, eu perdia meia hora da consulta explicando o que que era um naturopata. Uhum. Quem sou eu? O que eu faço? De onde vim? Quais são as formações? Para o paciente se sentir seguro. A gente passou dessa fase. Aí depois nós entramos na fase de afirmação, que é a fase de Uhum. afirmação, assim, não, eu consigo fazer, eu sei fazer uma transferência, eu sei ler um exame. Então a gente passou dessa fase também. Muitos estão entrando agora, que eu estou muito feliz, e agora nós entramos na fase da educação da população, que é Perfeito. isso que os órgãos mundiais nos valoriza muito. Nós somos peça fundamental para a educação e para a prevenção de doenças dentro da comunidade. É por isso que a gente usa aquele termo, né? Onde tem um bom naturopata, tem uma população consciente, Exatamente, muito bem assistida, né? muito bem Pessoal, assistida. se vocês quiserem, por favor, tá? Podem ir colocando aí no chat comentários. Nós já estamos indo aqui para o encerramento e aí a gente vai abrir para essa interação com vocês, tá? E aí vem essa questão, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que a doutora Cristiana vinha falando, né? Nós, como naturopatas, a gente não fica testando, né? Essa pílula para esse sintoma, essa cápsula para esse sintoma, né? Ou seja, a nossa leitura ela é bastante mais complexa, né? Então tem essa complexidade que é inerente à nossa atuação profissional, mas tem também do outro lado, que é essa, talvez seja a grande diferença atualmente, é esse rigor metodológico que está sendo cobrado a nível internacional, né? Então a gente está sendo cobrado nesse sentido, né? Então, se por um lado tem toda a complexidade que envolve o aconselhamento, por exemplo, alimentar, mais, né, a indicação de fitoterápicos, atividades físicas, manejo de estresse, regulação de sono, né? Orientação para a saúde, né? Orientação preventiva para a saúde, tudo isso faz parte de uma consulta do naturopata, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela parte que não é da consulta, mas é o backstage da consulta, né? Ou seja, eu só consegui fazer aquela consulta porque eu estou amparado em ensaios clínicos, né? Em estudos, de efetividade, né? Quando possível, em estudos que a gente chama estudos do mundo real. No Brasil, a gente quase não fala dessa metodologia, né? Os livros de metodologia, eu sou professor de metodologia, né? Os livros de metodologia não falam sobre esse tipo de abordagem, que é o que a gente chama de abordagem dos estudos do mundo real. Ou seja, quando eu não tenho medidas, métricas suficientes para avaliar algo, o próprio empirismo, ou seja, a coleção de eventos que eu sou exposto, me dá um respaldo, de estudo também. Ou seja, eu não consigo fazer um estudo randomizado, duplo cego, com isso aqui. Porém, eu já atendi mais de 500 pessoas e eu consigo avaliar qual foi a eficácia, a efetividade desse tratamento. É isso que a gente chama de estudos do mundo real, né? E isso Uhum. também é válido. Isso não é menos científico, digamos assim, né? Com certeza. E Até, por fim, as revisões sistemáticas que a gente tem acesso hoje em dia, né?
Até é engraçado você falar isso, é porque eu estou lembrando, você falando, eu lembrando do meu processo, né, de atendimento. Já faz 35 anos que eu estou nessa batalha de evoluir a classe. Então, hoje, eu tenho 4 secretárias clínicas formadas por mim. Então, as minhas Uhum. secretárias clínicas, elas dão apoio aos meus pacientes. E elas atendem todos os países que eu atendo, não é? Porque eu atendo uma vez por mês o paciente. E normalmente o meu paciente ele tem um tratamento para ser Sim. continuado. Então aí eu tenho, olha o quanto de documentos que eu tenho do meu paciente. Eu tenho o protocolo de entrada de tratamento, eu tenho a ficha técnica do meu paciente, eu Uhum. tenho todos os exames laboratoriais do meu paciente durante toda a história dele comigo. Eu tenho, por exemplo, eu sou perita, né? E como por ser perita, eu já tomei muitos cuidados com isso tudo. Eu tenho todas as minhas receitas arquivadas, datadas lá no prontuário do meu paciente. E a questão da organização, de como fazer, do que fazer, do se resguardar, é importante que o naturopata entenda o peso dele na sociedade. Porque Sim. senão ele atende um paciente e nunca mais quer ver esse paciente, como se ele não vai voltar. Na Exato. verdade, os pacientes eles voltam e você precisa ter essa organização que você está falando. Precisa ter até mesmo para nos respaldar. Já Uhum. chegou casos em mim que o juiz, 2 anos depois, houve uma queixa de violação, violação de vulneráveis, né? Para não usar a palavra exata, para Uhum. não, né, não ter Sim. problema aqui. Aham. E o tribunal mandou uma cartinha para que eu organizasse a documentação naquele ano. E eu tinha tudo lindamente bem. Então, Uhum. assim, foi uma bênção para a família, porque eu tinha tudo relatado ali. Perfeito. Então, essa Não, sistemática é perfeita, temos que entender é. isso. E é importante até, né, doutora? A gente agora, faz menos de 30 dias, foi aprovado aqui no Brasil uma lei chamada Estatuto do Paciente, Uhum. né, que não atua diretamente para os terapeutas integrativos, os naturopatas, porém vai chegar até nós. Vai chegar até nós. Se eu te Ah, falar, doutor Cláudio, que eu uso essa técnica de direitos do paciente desde 30 anos atrás. né? Não, isso vai chegar. Então, se nós não começarmos a cuidar os nossos fluxos de atendimento, os registros, isso tudo vai nos pegar, não pode nos pegar de surpresa. Essa é a grande verdade. Não deveria nos pegar de surpresa, tá? E assim, ó, muito por fim, pessoal, só para a gente abrir para os comentários, hoje, se vocês entrarem nas bases de dados, tá? A gente está falando aqui de PubMed, de bases como Elsevier, bases científicas, vocês vão encontrar evidências clínicas de ação naturopática, sobretudo para o quê? Né? Riscos cardiometabólicos. Tem muita coisa hoje produzida, escrita, publicada, séria, falando justamente do cuidado naturopático para a prevenção desses quadros de risco cardiometabólico. A gente vai ter também um número, e aí eu estou falando de dor lombar, mas na verdade é dor crônica. Os Sim. naturopatas, na verdade, tudo que é crônico para com a gente, né? Essa é a grande verdade. Tá? Então, mas a dor lombar crônica também tem muitos estudos publicados, né? E hoje a gente está vendo o surgimento aí de muitas publicações do uso, né, interdisciplinar de naturopatia, psicoterapia, né, para quadros de ansiedade moderada e grave. Então, eu só registrei 3 grandes áreas que tem muito trabalho publicado, mas a gente poderia entrar aqui na questão autoimune, nós podemos falar aqui em todas as doenças intestinais, Oncologia. os quadros oncológicos, hoje em dia, já são considerados, né? Porque tudo que é crônico vai, pode ter um olhar sério da naturopatia, né? Eu tenho um estudo científico que está nas minhas redes sociais e se vocês pesquisarem doutora Cristiana Oliveira autoimune, todo o processo que a Google te envia, 35 opções são de mim, sobre Uhum. mim.
livros e tudo. E lá tem um estudo científico, você vai achar em alguns lugares, que fala sobre a diminuição depois do Covid. Nós temos uma diminuição dos alvéolos pulmonares. Uhum, Isso eu falei há 2 anos atrás, esse estudo. E que isso traria doenças respiratórias fatais. Hoje nós temos a pneumonia matando crianças, matando os exato. idosos que não têm mais resistência à respiração, não é? Então Uhum, a gente vê que o naturopata, ele está o tempo todo estudando, o tempo todo exatamente. investigando, que isso é muito importante para o conjunto, para a classe, não é? É. Se ele não gostar de estudar, ele não vai ser um bom naturopata. Não. Ele vai ficar preso numa receita para todo mundo. E aí ele alopatizou a naturopatia. Aí já era, né? É, o E aí eu acho que essa frase final aqui que a gente deixou, né, resume muito do que a gente vem conversando, né? Que é a naturopatia, ela não promete cura natural. Tá? Quem promete cura natural é outro tipo de gente, né? Mas ela trabalha com indicação específica e monitoramento contínuo desse paciente, usando dos mecanismos, dos produtos naturais, dos fitoterápicos, né? Dos nutracêuticos, para estimular, para melhorar o quadro de saúde desse paciente. Então, eu acho que aqui são mudanças, né, de paradigmas importantes, né, e que fazem. Ó, tem mais algumas coisinhas aqui, mas eu vou encerrar. E esse perfeito. material vai estar lá no grupo e vocês vão ver que tem coisas mais ricas aqui ainda, né? Ah, tem, Então, é um vastidão aí. Eu é, costumo falar que o naturopata científica é o profissional do futuro no presente. Sempre falo isso porque é essa a nossa realidade mesmo. exatamente, né? Então aqui tem lá os guarda-corpos, né? Aquilo que nos protege, né? Ou seja, a gente não vai produzir, não vai prometer cura irreal, não vai diagnosticar sem validação, não vai, né? Vai procurar não prescrever às cegas, né? Prescrever exame, prescrever medicamento a gente não prescreve, mas assim, né? Suplementos, né? E não vai afirmar coisas sem evidências, né? Ah, isso aqui eu acho que é, né? Eu estou intuindo que é isso, né? Não, nós não vamos fazer isso, né? Então a gente montou esse material para ser o primeiro, né? Na verdade, a nossa ideia é que seja o primeiro, né? Aí eu quero muito ver aqui de vocês, né? Quais são as questões, né? Se vocês Alguém têm tiver alguma questões, dúvida, né, doutor Cláudio, pode alguma nos dúvida. perguntar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Uma coisa importante, né, que a Regiane colocou ali, que a gente falou lá no início, né? Caso você não esteja lá no nosso grupo de estudos, você pode clicar nesse link e você é redirecionado lá para o grupo de estudos, tá? E dali a gente vai estar colocando esse material e nós pretendemos também realizar outras lives, tá? Inclusive, a gente agendou, porque a agenda da doutora é bem difícil. Então, a gente já deixou pré-agendado a próxima segunda-feira, agora, dia 4, tá? Ao mesmo horário, né? 20 horas, horário de Brasília. E aí, a gente vai colocar lá no grupo. Na verdade, a gente já tem umas ideias de live, dando continuidade a isso que nós falamos aqui. Mas a gente achou por bem ouvir vocês. Então, a gente vai colocar uma enquete lá no grupo e a gente vai deixar que vocês escolham qual é o próximo, a live de segunda-feira, tá? Para que a gente possa produzir. A função dessas lives é, né, como diria, né, uma pessoa muito querida minha, ela quer engrossar o caldo. A gente quer que pessoas se unam junto a nós nessa busca por uma naturopatia de qualidade, que tenha respaldo, né, que as pessoas possam dizer com carinho, né, que consultam com um naturopata e que os naturopatas possam ter segurança de atender e dizer, ó, eu estou atendendo fulano, vai acontecer isso, isso, isso com ele, e se ele precisar ir para outro profissional, nós vamos estar atendendo junto, em conjunto.
Eu sempre falo para as minhas secretárias o seguinte: eu peço a Deus que a gente não fica para sempre, né? Graças a Deus nós temos uma finitude e isso é muito importante a gente ter consciência disso. Eu peço a Deus que os naturopatas que vão ficar nessa terra tenham uma agenda tão complicada quanto a minha, porque a minha 4, 5 meses para você conseguir uma consulta, um encaixe ainda é pouco. E Deus tem nos abençoado muito com casos muito icônicos. Se vocês forem lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver. E da forma que a gente trata, a gente consegue resultados lindíssimos, respeitosos e que não tem profissional de classe alguma que poderá chegar perante um resultado seu e poderá questionar a viabilidade, questionar a seriedade, assim como acontece comigo. Não questionam, porque não deixo brecha. Eu me preservo, me previno e respeito o meu paciente. Então, eu Exato. desejo muito que todas as agendas daqui sejam também complicadas como a minha. É verdade. E, ó, pessoal, eu recomendo que vocês sigam lá as redes sociais da doutora Cristiana. Eu achava que eu pegava paciente difícil, até conhecer a doutora Cristiana. Ó, a Ali gente não tem são uma todas, não, pergunta. né, Cláudia? Ó, Ali. meu Deus do céu, o legal é que na aula ela levava os pacientes, tá? Eu Inclusive, levo. ela leva os pacientes em aula para os pacientes conversar com a gente. Então, isso é muito legal. Uma coisa que a Cileuza falou algo bem bacana, né? Será que no Brasil os médicos aceitarão uma parceria no sentido de aceitar que o naturopata tem conhecimento para conduzir essa atenção à saúde? Eu Eu espero posso que isso chegue. Eu acho que sim. Eu acho que Eu sim, posso Cileuza. falar que isso já é minha realidade, né? Com 35 anos de clínica naturopata, eu, graças a Deus, sou muito respeitada na área médica, mas é porque eu não aceito cometer nenhum deslize, eu não aceito estar fora de uma ética, de uma norma que é conhecida por eles. Então, assim, a ética que eu uso, eles são obrigada a usar, né? As normas que eu uso, eles têm um conselho que obriga a usar. Eu uso porque sou obrigada, mas é por opção. Eu quero, eu exijo que eu mesma esteja dentro de uma norma, né, ética e vigência de todo o país. Então, eu me faço ser respeitada. Quando você Ó, prescreve uma receita consciente, não tem farmacêutico que vai voltar a receita sua. perfeito. Exatamente. E ó, eu acho que temos aqui, Sileus, a prova viva que isso já está acontecendo. Porque tem uma pessoa, um médico muito querido, muito competente aqui, ó, que botou um comentário, que é o doutor Ronald, aqui de Porto Alegre, conheço ele. Nós, inclusive, trocamos pacientes, olha que legal. Que A gente tem lindo, não pacientes é? em comum, Parabéns, entendeu? Ronaldo. Inclusive. E aí o Dr. Ronald comenta algo que eu vou concluir o pensamento dele, né? Ele diz, ó, que no Brasil o SUS reconhece 29 das práticas integrativas e complementares, tudo reconhecido, basta o terapeuta ser competente. E aí eu vou dizer que está faltando isso. Está faltando isso. Eu Parabéns. tô, É eu tô exatamente isso. participando de um projeto em Santa Catarina, que é com o governo de Santa Catarina. E eles nos chamaram, isso é um grupo de terapeutas e naturopatas, e eles nos chamaram porque eles estão absolutamente espantados com. Eles estão regulamentando, né, estão incluindo, né, práticas integrativas no SUS, lá em Santa Catarina, e eles estão temerosos, digamos assim, pelo que eles estão vendo. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ser competente. Se a gente for Com certeza. competente, a gente vai ser reconhecido, sim. Tá? Alguém, eu não consegui ver quem é, alguém falou assim que o naturopata ele trata o câncer de forma diferente. Tratamos de verdade. Nós tratamos a oncologia, respeitando o tratamento, né, o padrão do tratamento do Sistema Único do país. Ele precisa estar acompanhado, mas sabemos que o câncer ele vai voltar durante 5 anos. Uhum. Pós, ele volta, ou ali no órgão ou em outro órgão, né, que ele tem aptidão para aquilo. E nós tratamos esse paciente em toda essa jornada. E eu posso garantir para você que meus pacientes oncológicos, que dentro de uma previsão de volta, de retorno do câncer em 5 anos, já tem mais de 20 anos que o câncer não volta.
Então, assim, é uma Legal. vitória para mim, para a família, e tendo câncer que são genéticos, né? Hoje em Uhum. dia, a maioria dos cânceres já não são genéticos mais, né? Vamos aqui É, falar. Mas ainda tem, e mesmo assim, naquele paciente que foi tratado com esse cuidado, com esse olhar, né, clínico diferente, ele tem a salvaguarda de não retornar o câncer tão cedo. Então, sim, o naturopata científico, ele trata a oncologia de uma forma diferente. é. E aí tem muito a ver com esse comentário aqui, né, da Mari, né, que é essa questão que a neuropsicoterapia, né, atua na raiz emocional dos padrões e dos sofrimentos, e a naturopatia, ela contribui no cuidado físico, na promoção da saúde, né? Então é um olhar mais amplo, né, sobre o ser humano. E é exatamente isso que a gente defende, né? Que é esse olhar mais amplo, né? Ah, aí a Adriana disse que gostaria de saber mais sobre a desbiose pelo olhar da naturopatia, né? Eu vou dizer que antes, né, antes da desbiose ser um tema da moda, a naturopatia já tratava muito antes, né, a desbiose intestinal, né? Há anos-luz. Agora tudo é intestino. É, Agora tudo é intestino. é o órgão que está na moda, né? É, tudo é intestino, tá? Então, é muito importante a gente entender que desbiose, né, Adriana? A gente não trata tratando os efeitos da desbiose. Essa talvez seja a primeira grande diferença do olhar da naturopatia. Então a gente vai olhar o que causou aquele quadro, tá? E o que a causa daquele quadro pode ser nutricional, pode ser ambiental, pode ser onde a pessoa está morando, vivendo, trabalhando, né? Pode ter relação, por exemplo, com hábitos de vida dela, né? Então a gente tem que suspender o que está adoecendo. Esse é um princípio básico da naturopatia. É interromper o que adoece o paciente. Tá? E aí a gente tem uma série de mecanismos para fazer isso, né? Ah, ó, e aí diz isso aqui, né? O médico naturopata trata o câncer de uma maneira diferente da medicina tradicional, sim, tratamos de uma forma diferente, né? Hoje eu estou em Porto Alegre, né? Semana que vem eu vou estar em São Paulo. Mas na clínica lá em São Paulo a gente tem muitos quadros oncológicos. Aqui em Porto Alegre eu não tenho tantos, mas lá em São Paulo eu tenho muitos e a gente trata diferentes casos, inclusive, tá? E a gente consegue fazer uma abordagem muito, muito, muito bonita. Uma coisa interessante também na oncologia é que a consulta do naturopata, ela descobre, ela identifica maior número de cânceres no paciente do que uma consulta clínica. Por quê? O Exato. médico, ele pode saber e ele sabe. Só que ele precisa atender 70 a 80 por dia, porque ele está dentro de um sistema que obriga o médico a atender. Então, Uhum, o médico ele fica condicionado a um tempo limite para atender o paciente. E é óbvio, não existe ser humano, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. né? Não existe ser humano que vai conseguir fazer um diagnóstico, um exame físico completo, Exato. 100%. A gente faz por cima, né? Mas o naturopata, ele faz questão de examinar até a mucosa, o último canto da mucosa da boca, o ouvido. Então, assim, o índice de descoberta de cânceres no paciente é muito mais alto num consultório de naturopatia do que de um clínico, né? Se for no Sim, SUS. Não estou falando que não faltam capacidade, entenda. claro. Não tem tempo hábil para Né? atender todos os pacientes. Aqui no Brasil tem uma pesquisa da Agência Nacional de Saúde, que é quem regula os planos de saúde, tá? Uhum. E eles fizeram uma pesquisa, eu acho que há uns 4, 5 anos atrás, tempo médio de uma consulta particular, alguém que tem plano de saúde. O tempo médio de 8 minutos. Uau, Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou descobrir é, coisas? Que histórico de vida que eu vou ouvir dessa pessoa em 8 minutos? Eu tenho paciente de 70 anos que começa a me contar de 5 anos de idade. é Ah, verdade.
né? Então, assim, não dá, realmente não dá. Então, por isso que eu digo assim, tá, e aí respondendo, né? Começa pelo olhar, né? Começa por esse atendimento ampliado, total desse paciente. Tá? Então, é isso que a gente vai. Inclusive, é isso que a gente vai discutir nas próximas lives. Inclusive, tá lá, eu fui olhar agora aqui, já foi colocado lá no grupo a enquete. Então, por favor, respondam lá a enquete, porque o tema vitorioso é o que nós vamos falar na segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Eu quero já deixar todos aqui convidados, todos e todas, tá? E seria muito bacana se você, inclusive, convidasse outras pessoas, outros colegas terapeutas, naturopatas, né? E o bacana da naturopatia, assim, que eu vejo, né, é a possibilidade da gente a gente que já deu aula, né, disso e a doutora Cristiana vive isso cotidianamente, é a participação de outros profissionais que encontram na naturopatia respostas para muitas coisas. Então, eu já dei aula para enfermeiros, eu já dei aula, né, para pessoas que não tinham nenhuma formação na área da saúde, né, e eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Porque eu sou um desses, né? Eu não tenho, a minha formação de base não tem absolutamente nada a ver com saúde, tá? Mas a gente foi correr atrás, né? Graças a Deus a gente encontrou aí bons professores para nos ensinar e hoje a gente tem segurança, inclusive, para ensinar para outros que inclusive não vieram da área da saúde. Mas assim, é muito legal quando a gente pega um enfermeiro, um técnico de enfermagem, eu já dei aula para psicólogos, né? Para fisioterapeutas, né? E são profissionais que vêm, né? Dentista, né? Estou olhando para um aqui, inclusive, né? Ah, e a gente vê o quanto que eles se tornam profissionais melhores inclusive, sem deixar de atuar nas suas áreas, né, de formação, mas eles se tornam profissionais mais completos quando eles têm esse conhecimento da naturopatia, né? Eu tenho uma dentista, você falou em dentista, eu achei o máximo, porque eu tenho uma dentista, eu tenho várias alunas dentistas, tenho advogados, eu tenho tudo. Então, tem uma dentista específica que não dá para esquecer a história dela. Quando ela entrou na minha primeira formação, eu acho que ela estava com você naquele curso de exame físico, eu não sei o nome do curso que era, mas tinha, né, de Uhum. consultas e tal. Essa dentista, ela tinha um consultório lindo na Espanha, maravilhoso. Eu conhecia pessoalmente. E ela migrou completamente. Ela fez o marido quebrar o consultório do pé à cabeça para fazer duas salas de consultório mesmo. E hoje ela é naturopata clínica científica. Então, assim, é um orgulho quando eu vou lá. Falo, doutora, eu não quero nem saber de odontologia mais. Eu quero só ser naturopata. Eu estou maravilhada, estou apaixonada. Então, ela é uma discípula, né? É Uhum. gostoso a gente ver esse progresso. Sim, e é muito bom isso, né? Então, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma questão. Obrigado, doutor Ronald, aí pela contribuição, né, e a todos, né? E a gente deixa aqui o convite, né? Eu diria que não é nem um convite, eu acho que já é quase já estamos aclamando aqui Uma que aqui é convocação. convocação aos profissionais que querem, né, buscar mais, saber mais, entender mais, ter uma virada de chave, né? Porque muito do que esses slides são conversas que a gente tem, né? Então, a gente quer, na verdade, é que tenham mais profissionais que consigam ter essa virada de chave, né? Isso vai ser bem importante, né, para nós. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na segunda. Por isso, não deixem de votar lá no grupo, né, qual é o tema que vocês querem. E se quiserem, convidem, né? Vocês têm o link, vocês podem convidar pessoas também para ingressar lá no grupo. É a forma como a gente tem. A gente tem botou uma meta de que pelo menos a cada 2 dias nós estamos botando um material ali. Hoje foi um material que eu produzi, né, a partir de uma leitura que eu fiz de um artigo que me ajuda muito, inclusive, clinicamente, esse artigo,
foi produzido por uma nutricionista, que é o efeito da taurina, que é um aminoácido que é desconhecido. Pô, só o pessoal do que toma energético que fala de taurina, né? É Mas a verdade. taurina, ela que tem muito no energético, taurina, né? Mas a taurina, ela tem um efeito fantástico. Eu consigo resultados muito bacanas com pacientes diabéticos, né, usando um aminoácido só, que é a Uhum. taurina, né? Entendendo qual é o mecanismo de ação da taurina no organismo. Então, quando a gente tem esse tipo de informação, acho que essa informação ela vale ouro. Ah, tá, exatamente. Ela usa, a Daniela está falando aqui que ela é muito utilizada para bipolaridade, exatamente. E não é só para bipolaridade, para Tem outros outras distúrbios patologias. neurovegetativos também. Uhum. Então, eu botei ali no grupo, hoje no WhatsApp, né, essa síntese, né, dos benefícios da taurina para o caso da diabetes, mas ela tem outros benefícios também. Obrigado, Daniela, pela contribuição, hein? E é isso. Eu acho que quem quer estar mais conosco, traga mais pessoas e eu acho que a gente vai formar um grupo bem bacana. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom ver pessoas crescendo, sedentas de conhecimento. Isso para a gente é um orgulho, né, doutor? Exato, exatamente. Verdade. Eu Certo, acho, pessoal? acho. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma Senão a gente vai questão? encerrar, senão os outros países já está bem tarde, já É, passa não tenho, de o meu uma da receio é com o manhã. pessoal de fora. Exatamente, eles lá já Né? passam de A uma da gente, manhã. e aqui, doutora, né? A doutora não está no Brasil. Então, aqui a Não. gente está num dia de feriado, né? Ah, é? Então para nós está um pouco mais suave, né? Ah, então tá Mas na bom. segunda-feira, né, dia normal de trabalho, nós vamos nos encontrar, então, às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Com certeza. Pessoal, muito obrigado, tá, pela presença de todos. Eu quero, assim, agradecer muito especialmente, né, a doutora Cristiana, que muito gentilmente atendeu a esse convite, esse chamado, né, ah, porque a gente sabe da agenda, né, ela ministra diferentes cursos para diferentes países e aí a gente encontrou um tempo, né, na agenda para ela poder dedicar aqui para uma conversa franca e de algo que está, para nós que estamos aqui no Brasil, algo que está muito à frente, né? Ela que atua muito na Europa, lá se tem uma outra estrutura, uma outra visão, e a gente tem que olhar para frente. Não adianta a gente ficar olhando para os problemas, né? Ah, a gente não é reconhecido, ninguém nos trata bem. Vamos olhar, vamos mirar e ser um melhor profissional, que a consequência vai ser que as pessoas vão começar a nos enxergar melhor também, né? Muito obrigado, professora, Obrigada pela eu sua pela disposição. oportunidade. É sempre uma oportunidade e a gente está sempre aprendendo. A gente nunca sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo um bocadinho mais e ficando mais rica academicamente. Muito Exato. obrigada, Deus abençoe a todos. Muito Bem? obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo final de semana e nos encontramos então na segunda-feira às 20 horas. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Até.